Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre o padrão repositório. É um padrão bem interessante e nós podemos utilizar ele, naturalmente se usa dentro do Domain Driven Design. É um padrão que a gente tem falado aqui nas últimas semanas. Eu vou deixar o card aqui em cima de uma implementação de Domain Driven Design aqui para Laravel, né? Como você modificar toda a estrutura do projeto para você trabalhar com os domínios e tal. E aí, continuando, né, sobre o DDD, né? Nós temos um padrão interessante, o pattern, né, que nós podemos implementar, que é o repository, o pattern de repositórios. E aí, muito interessante que ele casa com uma boa prática que é o do Solid, que é o we. Eu tenho esse artigo aqui, eu vou deixar do Medium, vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu acho bem interessante, que ele vai dando os detalhes e como implementar não só um princípio do Solid que a gente vai falar aqui agora, mas ele explica tudo basicamente em PHP, em Laravel, coisas que a gente vê aqui no canal. E aí nós temos o Interface Segregation Principle, o ISP, né? Que é basicamente o princípio da segregação de interface. Então a gente vai falar hoje sobre o repository e como a gente pode aplicar o ISP, né, dentro do repository, né? Como nós podemos usar uma segregação de interfaces, né? Como a gente pode depender de uma interface, né, específica para poder construirmos, né? Então nós temos esse código aqui disponível aqui no nosso GitHub. Vou deixar o link aqui embaixo também. Lembrando que é Branch Repository Design Partner, tá? E aí nós vamos trazer um exemplo bem simples, beleza? A gente tem aqui no nosso código, vou abrir aqui. Então nós temos aqui no código, eu criei dois commands, tá? Nesse caso a gente não vai ter nenhuma visualização no navegador, mas a gente vai trabalhar aqui com a parte do console. Então você vê que eu já continuei aqui o nosso DDD, digamos assim. E aqui eu criei uma coisa bem simples, que é um command, tá? Nós temos o command e o command V2, que depois a gente vai falar. E o command primeiro, ele é basicamente um comando, tá? Que a gente vai executar. E aqui eu criei já um modelo aqui chamado article, tá? E esse é um artigo, beleza? E ele representa como se fosse um artigo. Então nós temos um título, uma descrição, um tempo de leitura e um autor, beleza? São alguns atributos aqui que nós criamos para a gente poder identificar esse artigo. E aí o que nós vamos fazer? Através do console a gente vai criar um artigo, beleza? E depois ele vai cuspir para a gente na tela uma tabela de todos os artigos que existem, beleza? Então esse comando ele basicamente faz isso. Bom, então nós vamos criar o nosso artigo aqui pelo nosso terminal. Então eu vou executar o comando aqui, que é o article create, beleza? E aqui ele vai fazer algumas perguntas para mim cadastrar esse artigo, tá? Então vou colocar aqui teste descrição. Aí o tempo em minutos, deixar 4 minutos de leitura e o Thales Bento. O autor é Thales Bento. Beleza, então ele cadastrou aqui pra gente no banco, beleza? E já exibiu aqui o nosso registro, beleza? E aí, se eu executar naturalmente esse comando de novo, ele vai executar de novo o mesmo processo, beleza? E eu vou te mostrar o código aqui, ó, ficou bem simples, só para a gente exemplificar. Então aqui nós temos um array, que representa um artigo, e aqui temos as perguntas, validações bem simples também. Claro que provavelmente deve ter alguns problemas, mas só para a gente exemplificar. Então aqui pergunta qual é o nosso título, aqui pergunta qual é a nossa descrição. Então se for vazio o título, ele retorna com erro, dizendo que está vazio, né? Então se a gente executar aqui, deixar vazio, ele para o comando e exibe um erro para a gente, beleza? Eu vou deixar um card aqui em cima também, onde eu tenho um vídeo aqui que fala como você pode cadastrar e criar comandos no Laravel, que é bem simples, como você pode registrar eles, beleza? E agora, depois que a gente passa, né, de todas as validações, que ele faz? Ele cria um comando, um article, né? um artigo, beleza?
E aí dá a mensagem dizendo que foi ok e exibe aqui para a gente a tabelinha dizendo quais são os artigos que estão cadastrados na base de dados. Então, a gente está falando do padrão repository, né? Então, esse command aqui, ele representa, nesse caso, que nós estamos dependendo diretamente do nosso modelo, beleza? Então, dentro do nosso comando, nós dependemos diretamente do nosso modelo. Então, imagina que você precisa alterar a forma que você busca esse artigo, ou se você quer padronizar como você busca os artigos, como você cria os artigos. Então, dependendo do tamanho do seu programa, ele vai ficar bem extenso, vai ficar muito fácil, vai ter dificuldade de fazer a manutenção, entendeu? Então, existe uma implementação muito melhor, principalmente aqui no DDD, que nós podemos utilizar, que é o Repository Partner, onde nós dependemos de uma interface, tá, para representar uma funcionalidade. Eu vou mostrar aqui rapidamente um paint que eu fiz, mas que mostra, perdoe pelo desenho, mas imagina que essa regra de negócio aqui é o nosso command. E aí, o nosso command, ou nossa classe de serviço, né, que a gente implementa também os applications, o domain services ou infrastructure services, dependendo do tipo de serviço que você usar, ou você pode instanciar pelo controlador também. Essa classe, que vai representar a regra de negócio, ela depende não diretamente do model, por exemplo. Ela depende de uma interface que representa esse repositório. No caso aqui do Laravel, a gente trabalha com Active Record, então ele é nossa classe de modelo do domínio, né? Nossa entidade, ela representa também a classe que acessa o banco e tal, faz as operações, cadastro, enfim, faz tudo. Então, nós podemos dizer que esse model, no caso o article, ele seria o nosso repositório. Então, ao invés de a gente depender diretamente do repositório, nós dependemos de uma interface, né? E aí, a nossa regra de negócio, em vez de depender diretamente, ela vai depender da interface, beleza? E eu vou mostrar para você como a gente pode fazer isso aqui dentro do Laravel, beleza? E aí, só lembrando, se você está gostando do vídeo, pode deixar um joinha aí, compartilhe esse vídeo no final com seus amigos, seus parceiros aí de trabalho, beleza? E deixa, se você não é inscrito aqui no canal, pode se inscrever também, beleza? A gente sempre está falando desses conteúdos aqui. Sempre ajuda a compartilhar o conteúdo com outras pessoas, tá bom? E aí, nós temos aqui um outro exemplo de command que vai representar essa dependência da interface. Então, você vê aqui, ó, aqui no nosso construtor, você vê que o código aqui embaixo é bem parecido com o outro command. Esse V2, o que ele faz? Nós instanciamos aqui um repositório. E você já pode perceber que esse repositório ele já traz a segregação de uma interface. Então, nós estamos dependendo de uma interface, beleza? Então, nós estamos injetando essa interface na criação da nossa classe de comando, beleza? E aí, através dessa interface, nós temos os métodos, beleza? Então, temos aí o método all e o create, que é os básicos que nós estamos utilizando aqui no command. E aí, beleza. Então, nós podemos garantir que toda pessoa, todo serviço, comando, enfim, qualquer regra de negócio que for depender dessa interface, ele vai garantir que existem esses dois métodos, o all e o create. Então, se nós viemos aqui embaixo, agora, em vez de a gente trazer o módulo diretamente, olha como é que nós fazemos. Nós viemos aqui e nós acessamos o método create que tem dentro da nossa interface, beleza? E aqui embaixo a mesma coisa, article repository all. E aí, como é que eu cheguei nesse padrão, beleza? Ó, primeiramente, vou te mostrar aqui que nós temos dois tipos de repositórios. Eu vim aqui no meu infrastructure, já uma outra pastinha aqui, infrastructure de Laravel. Então aqui nós temos todas as implementações que são remetidas ao Laravel, né? E aqui nós temos o modo e tal. E aqui embaixo, ó, nós temos os nossos repositórios, tá? Eu criei dois tipos de repositórios diferentes, ou seja, dois repositórios de artigo, beleza? Então, o que nós estamos usando aqui nesse momento é o Article Eloquent. Então, você vê aqui, ó, o nosso Article Eloquent é um repositório
que ele implementa a classe de interface, ou seja, a interface que nós acabamos de ver aqui, ela obriga essa classe a implementar esses métodos, beleza? All e o create. Então aqui dentro nós temos aqui o all e o create. Então se eu tirar aqui, por exemplo, deixar outro nome, ó, ele vai me reclamar, vai falar assim, ó, o nosso repositório não está implementando o método all. Então ele me obriga a fazer isso, beleza? Então isso garante que quem depender da minha interface receba exatamente o que nós estamos entregando, né? Isso, exatamente, uma interface. Então, ó, aqui nós temos o Eloquent Repository, que ele tem a forma dele de buscar na base de dados todos os artigos, beleza? E aqui também nós temos o Create, que ele tem uma forma dele de acessar o artigo e criar, beleza? E aí eu vou te mostrar também que nós podemos ter vários tipos de implementação para esse repositório. Então nós temos aqui o DB, por exemplo, que é um outro facete do Laravel que acessa o banco, mas de uma forma diferente. Então, por exemplo, esse método all aqui exatamente, ó, ele implementa a mesma classe de repositório, beleza? De interface, só que ele acessa via DB, tá vendo? Então acessa lá a tabela diretamente, buscando as colunas, igual a gente estava passando, exatamente do jeito que a interface pedia. E aí nós temos aqui a forma dele trazer e tal, trazer os objetos. E aqui embaixo nós temos a forma de criar, tá vendo? Nós criamos uma transação, aí nós criamos aqui as posições de create, update, get. Então assim, a gente acaba fazendo da forma diferente, porém a mesma operação, né? E aí como é que a gente faz isso tudo funcionar? Aqui dentro do nosso, deixa eu abrir aqui, ó. Lá em nossos providers, eu coloquei aqui mesmo, mas você poderia criar um provider diferente para fazer isso, ou você poderia colocar também um arquivo de config aqui dentro para você injetar essas classes. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos falar assim, olha Laravel, para esse repositório que eu quero usar, então imagina, nessa interface que eu vou usar, eu quero que você faça um bind, ou seja, você mapeie a classe específica dessa que eu quero. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos aqui essa interface, ela está fazendo o bind para a classe de repositório do Eloquent. Beleza? Mas eu falo assim, não tem mais Eloquent, o Eloquent não funciona mais, não está legal mais de trabalhar com o Eloquent. Aí você pode simplesmente vir aqui, comentar ela e descomentar ela. E descomentar essa linha de baixo, que seria o facade de DB, que implementa a mesma interface. Então você garante que tudo continue funcionando, percebe? Se você tem os mesmos tipos de parâmetros de retorno das suas funções, né? Aqui, por exemplo, seria bem interessante, ó, o método all, a gente colocar exatamente o tipo de retorno que nós queremos aqui, né? Então, eu sei que ele retorna sempre um collection do Laravel, que é o suporte do Laravel. Então, eu vou garantir que todas as meus repositórios que implementem o método all retornem sempre uma coleção. Se não tiver com essa assinatura, eu sei que vai dar problema, né? Então é sempre legal, além de você passar os parâmetros, você também tipar o retorno. Sempre tentar tipar o máximo possível, para você evitar de ter esses problemas, né? Na hora de você estar recebendo os valores e tal, as informações que você estiver trazendo. Seja em repositório, qualquer tipo de interface, tá bom? Então, ó, o que eu fiz? Eu simplesmente troquei de Eloquent Repository para DB Repository, tá? Antes da gente testar essas duas implementações, eu vou acabar de explicar o código inteiro. Então, aqui embaixo o que ele faz? Ele só verifica se esse array é um array verdadeiro, se ele tem as informações de um array, se ele não está vazio, senão ele estoura uma exceção e para o programa. Beleza? Mas se está tudo certo, o que ele faz? Ele vai lá no nosso Service Container do Laravel. Eu vou deixar também um link aqui embaixo falando sobre o Service Container do Laravel, tá bom? E aí ele pega e faz o bind dessa nossa interface para qual repositório que nós queremos. Beleza? E é só isso que ele faz, tá?
E aí nós podemos fazer esse teste aqui, ó. Eu vou abrir para a gente aqui o nosso PHP Artisan Tinker, nosso terminal interativo. E aí vamos fazer um new dessa classe aqui, ó. Vou pegar essa classe aqui. E aí vou acessar o nosso service container. Vou fazer o app. Vou colocar a classe aqui. E aí olha só o que o Laravel me respondeu. Olha, para essa interface, eu estou encontrando o DB Repository para você. Por quê? Porque eu comentei o Eloquent e deixei o DB Repository descomentado. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Aí vamos sair do Tinker e vamos entrar de novo. Vou rodar o mesmo comando, ó. Estou tentando acessar a interface. Agora ele foi para o Eloquent. Tá vendo como é que é simples? Em vez de você trocar em todo o código, dependendo de um modelo específico, de um repositório específico, você vem e implementa um repositório através de uma interface, né? Então fica bem prático para você poder trabalhar aí com as suas classes abstratas e tudo, né? Coisas que modelam muito o seu código. Beleza? Então vamos fazer o teste aqui com o DB Repository. E agora nós vamos usar aqui, ó, o command v2, tá? Que é o mesmo código, porém ele faz a implementação do repository que agora a gente está implementando do DB, beleza? Então vamos rodar ele aqui. Acho que eu tenho aqui salvo v2. Ó, então mesma coisa, ó, teste interfaces. Botar o mesmo tags. Então beleza, conseguimos criar usando o FaceDB, beleza? E usamos Eloquent. Podemos fazer também via Eloquent, ó. Vamos descomentar aqui o Facade, vamos fazer pelo Eloquent agora. Vamos executar aqui, ó, teste Eloquent. Deixa sem nada. Tags. Beleza, conseguimos criar também via Eloquent. Você vê que o retorno foi exatamente igual, trouxe os mesmos valores, né? E aí é importante você fazer os testes, né? Para ver se o tipo de retorno que você está usando, por exemplo, o FaceDB, ele tem umas particularidades que o Eloquent, dependendo do tipo de retorno que você quer, né? Então aqui foi necessário mapear aqui os nossos objetos e transformar em array, porque eu sei que isso aqui me retorna uma coleção. Porém, eu sei que essa coleção ela não era totalmente compatível com esse método aqui do table, do command. Ele espera um array, porém um array só de arrays, não um array de objetos, como o Eloquent devolve. Então foi necessário fazer essa implementação diferente aqui no FaceDB. Beleza? Então era isso que eu tinha para trazer para você. Eu espero que você tenha gostado, tenha podido agregar aí os seus programas, seus comandos, suas regras de negócio. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha aí com seus amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito. Um abraço e até a próxima!